Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos procurar compreender um pouco melhor o conceito de um Deus em três pessoas. E no final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 867 e uma nova pergunta, para continuar incentivando o seu estudo das Escrituras. Praticamente todas as pessoas que conhecem alguma coisa do cristianismo já ouviram ensinamentos sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Embora a palavra Trindade não apareça nas traduções mais comuns da Bíblia, esta palavra tem servido durante muito tempo para descrever o conceito de um só Deus em três pessoas distintas. Claramente, um assunto um pouco complicado. Alguns ensinam, erroneamente, que o conceito de três pessoas divinas foi inventado por homens mais de 200 anos depois do Novo Testamento. É comum ouvir que foi uma invenção de concílios em Niceia, em 325 depois de Cristo, ou Constantinopla, 381 depois de Cristo. Porque o credo formulado nesses concílios ecumênicos incluiu afirmações da divindade de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A inclusão dessas três pessoas divinas nesse credo não foi uma invenção do quarto século, mas sim uma afirmação e defesa de fatos já afirmados desde o ensinamento do próprio Jesus no Novo Testamento e até de Moisés e os profetas no Antigo Testamento. Temos outros recursos em nosso site de estudo da Bíblia que abordam essas questões com várias citações bíblicas. Hoje, vamos observar o ensinamento de Jesus para entender o motivo de falar normalmente nesta sequência, Pai, Filho e Espírito Santo. A explicação bíblica mais simples para a ordem comum vem das palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde ele mandou que os apóstolos batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas outros versículos no Novo Testamento fogem desta ordem. Por exemplo, Paulo encerrou a segunda carta aos Coríntios com estas palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, para entender o motivo da sequência comum, Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos estudar outras coisas que Jesus disse. A chave para entender a ordem de autoridade entre as três pessoas divinas vem de uma afirmação de Jesus. Ele disse em João 13, versículo 16, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Usando esse princípio, podemos ver que a ordem Pai, Filho e Espírito Santo corretamente representa a hierarquia ou ordem de autoridade entre essas três pessoas. Vamos ver outras coisas que Jesus falou na mesma parte do livro de João. No capítulo 12, versículo 49, ele disse: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O Pai enviou o Filho e assim o Pai é superior ao Filho. Este fato é de fácil compreensão pelo uso das palavras Pai e Filho, porque naturalmente entendemos que filhos devem ser sujeitos aos pais, como Paulo ensinou para os filhos humanos em Efésios capítulo 6. O Pai enviou o Espírito Santo, porque o Pai ocupa uma posição de autoridade superior. Agora em João 14, versículos 25 e 26, encontramos esta afirmação: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui Jesus disse que o Pai enviaria o Espírito Santo
E assim compreendemos que o Pai é superior ao Espírito Santo. Quem envia maior do que quem é enviado. Com esses poucos versículos, as Escrituras mostram que o Pai exerce autoridade sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. A única outra questão referente às posições relativas deles é a relação do Filho com o Espírito Santo. Os dois foram enviados pelo Pai, então são iguais em autoridade ou um dos dois é sujeito ao outro? Novamente, as palavras de Jesus respondem. Em João 15, versículo 26, ele disse: quando, porém, vier o Consolador, já entendemos que Consolador é o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Lembrando o princípio que o enviado não é maior que aquele que mandou, concluímos que Jesus exerce autoridade sobre o Espírito Santo. E assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Para as nossas mentes humanas limitadas, pode ainda ser difícil compreender o conceito de um Deus, mas 3 pessoas. O fato é que nós não precisamos compreender tudo e jamais seremos capazes de compreender perfeitamente o Deus infinito que nos criou. Mas nós podemos, até devemos aceitar as palavras de Jesus como respostas finais às nossas dúvidas. Foi o próprio Jesus, e não algum concílio humano do século IV, que deu a palavra final sobre estas 3 pessoas e suas posições. Por isso, os cristãos continuam crendo em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora a resposta à pergunta 867. Verdadeiro ou falso? Paulo usa a história de Sara e Rebeca como uma alegoria de 2 alianças. Essa afirmação é falsa por causa do nome aqui, Rebeca. Ele usa a história de Sara e Agar, mães dos primeiros 2 filhos de Abraão, como alegoria das 2 alianças. Isso em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 22. O fato é que Sara morreu antes de Rebeca entrar na história, porque Isaac casou-se com Rebeca 3 anos depois da morte da sua mãe, Sara. A alegoria é de Sara e Agar. E a nova pergunta do dia vem do livro de Filipenses. Qual é o nome do colaborador de Paulo que ficou doente e quase morreu ao levar as ofertas dos filipenses ao apóstolo? Alternativas: A. Timóteo, B. Epafrodito, C. Silas ou D. Barnabé. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Quando nós pensamos sobre Deus, corretamente pensamos em 3 pessoas. E quando pensamos na hierarquia ou ordem de autoridade entre aquelas pessoas, é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.